Olá, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos, né? Estamos aqui ao vivo. Queria dar bom dia para vocês que estão por aqui com a gente. Boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois. Uma alegria, né, poder estar todos os sábados aqui, cada sábado trazendo temas bastante relevantes que vão transformar a vida de vocês e tem transformado a minha também, né? Uma oportunidade sempre de discutir com você temas aqui para trazer insights para você. Mas lembrando sempre, né, que sem os nossos patrocinadores a gente não consegue levar essa nossa mensagem, essa nossa ideia para frente. Invictus Empreendimentos Imobiliários, do meu amigo Denilson, WR Veículos, Furgões e Biporã, muito obrigado, seu Devanir, pela parceria. PCE, Pierro Contabilidade Empresarial, meu amigo Maurão. Supersul, já queria falar que o Supersul tá para inaugurar, até vou perguntar para o Eric lá, loja nova, já queria dar os parabéns para ele, tá ficando maravilhosa a loja nova. Agradecer ao Gustavo lá que tem cortado meu cabelo, se eu não mandar um salve para ele aqui, depois ele fica bravo. Agradecer a Natural One também pela roupa, todo sábado a gente pega um kit lá para poder vir gravar com vocês. Oral Sim, agradecer a Mari Ribeirete que também vai estar aqui, a gente vai falar um assunto bem bacana em relação à questão do trabalho dela também. Bom, gente, uma alegria poder estar aqui neste sábado. Hoje a minha convidada é a Juliana Estrada, contadora e consultora especialista em finanças e controladoria pela UEM. Com mais de 10 anos de experiência, ela compartilhar insights valiosos sobre a gestão financeira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite para a gente poder falar um pouquinho para o nosso público aqui sobre gestão financeira. Mas antes de tudo, né, eu sempre gosto para as pessoas falar um pouquinho dessa sua trajetória, por que hoje, né, de trabalhar nesse empreendimento que também tem a ver com a mudança de ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, como a gente estava falando ali, como que a nossa vida precisa ir se arrumando e a parte financeira é muito importante, né? Com certeza, Júlio. Primeiramente, bom dia para você, para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Para mim é importante estar aqui também, sim, contribuindo e levando informações sobre esse tema. Bom, Júlio, eu sou daqui do Paraná, né? Eu sou daqui da região, de uma cidade pequena do interior. Estudei a vida toda em escola pública, tá? Comecei a empreender aos 18 anos. Legal. E comecei a minha carreira na área de docência, na área de tecnologia, né? Fui professora de informática, estudei sistemas de informações, atuei na área por 15 anos como analista de sistemas. Tive várias experiências, tanto empreendendo como dentro do corporativo. Fui desenvolvedora de software, atuei na indústria de confecção, então eu rodei muito aqui dentro do estado do Paraná, né? E na consultoria eu comecei em 2014, depois de 15 anos dentro da área de tecnologia, eu fiz uma transição de carreira para a área financeira. Então, eu tive essa necessidade, essa exigência comigo de entregar um pouco mais, além dos controles informatizados, além da organização empresarial. E aí eu voltei para a academia, estudei contabilidade, sou bacharel, não atendo contabilmente, mas atendo na forma consultiva. Me especializei em finanças e tomei gosto pela coisa. E de onde saiu essa ideia de se especializar nessa área? Foi alguma coisa pessoal que iniciou ou não? Júlio, a minha família, eu sou de uma origem muito simples, né? E a minha família sempre teve essa concepção e esse ensinamento de como cuidar do dinheiro, né? Então, desde muito pequena, eu já tinha os meus investimentos, né? Na época do porquinho ainda, né? Que você colocava a moedinha. Então, e depois, quando eu entrei no corporativo, eu comecei a trabalhar, comecei a empreender, então eu sempre também fui uma pessoa muito sonhadora, né, muito ambiciosa, e para isso exige um pouco da gente com disciplina, com organização, e como a minha formação lá atrás, né, primeira foi na docência, né,
Eu fui professora eu sou magistério, tá? Eu fiz magistério, mas eu nunca atuei com crianças, mas sim na área de informática. Sim. Mas ensinar sempre foi um dom, e eu gosto muito disso, né? Então, hoje eu trago nessa mala também, né? Eu fiz transição de carreira, mas eu não deixei para trás o que eu conheci, o que eu experimentei no começo da carreira, né? Então, eu trago tudo isso dentro do meu portfólio, dentro do meu serviço, né? Então, por que não ensinar, né? Ajudar de forma docente, né? Ensinando também. Que legal. E por que, já a primeira pergunta, por que a gestão financeira é tão importante? A gestão financeira, eu acredito muito que ela te ajuda a buscar os seus sonhos. E quem não tem sonhos, né? Então, eu acho que tudo começa a partir do momento que você quer algo mais na sua vida. E isso vai te exigir organização, isso vai te exigir controle e vai te exigir também conhecimento, né? E buscar por educação financeira vem costurar tudo isso, amarrar tudo isso. A gente tinha falado um pouco ali, eu achei bastante interessante de você ter falado, porque a gente sabe que é uma parte prática também, mas que também é uma parte muito emocional, né? O financeiro, ele tende a mexer muito com o emocional das pessoas, né? E gerar alguns conflitos, de repente, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, né? Então, eu percebo assim, principalmente no público que eu trabalho, que eu atuo, quando a gente começa a fazer um acolhimento, eu presto mentorias, né? Eu estava te contando um pouco para esses meninos que saem de comunidades, de clínicas, que a princípio chegam ali para tratar a questão da dependência química e tal. Mas aí depois você vai olhar para a vida desse indivíduo de forma geral e você percebe essa ruptura, principalmente na questão financeira, é uma das mais desorganizadas, porque se perde o controle, a compulsão, enfim. E qual a importância disso? Porque lá, até no quarto passo de NA, a gente fala sobre fazer um inventário, que é justamente isso que você deve mais ou menos falar para as pessoas, com outro nome talvez. Você precisa agora escrever tudo aquilo que você fez de errado, e o que você precisa acertar daqui para frente. Exato. E é um processo, né? Exatamente. Eu sempre coloco, né, no meu discurso, quando a gente leva essa informação para as pessoas, a gente começa primeiro levando a uma reflexão e trazer para dentro de si qual é a relação que a pessoa tem com o dinheiro, né? Porque eu vejo duas formas de se relacionar com o dinheiro, né? Primeiro, você fazer a relação voltada para os sonhos, para os seus sonhos, e depois para o seu consumo. E a partir disso você toma uma decisão, né? Então, para você ter uma vida financeira próspera, ou uma vida próspera, ou uma liberdade financeira, você precisa ter algum controle sobre a impulsividade nas compras, né? Uma organização. Aquilo que você chama de inventário, né? Nós chamamos de mapeamento dos gastos, né? Que é realmente planilha, seria uma planilha, né? Controlar, mesmo que não seja uma planilha, que seja num caderno, que seja num app, né? Mas a primeira coisa que o indivíduo precisa fazer, né? Depois de querer alguma coisa, é saber onde ele está, diagnosticar a sua situação financeira, né? Como é que está a minha vida financeira hoje? Quais são os meus ganhos? Quais são os meus gastos, né? E realmente decidir qual é a relação que ele vai ter com o dinheiro, né? Ele vai se relacionar direcionada para os seus sonhos, né, em busca dos seus sonhos, ou se é simplesmente para viver o dia de hoje, no consumo, no gasto. Essa importância da valorização também com o dinheiro, essa importância de você valorizar o seu próprio trabalho também, né, o seu próprio esforço, né, porque hoje a gente sabe que não é tão simples para ganhar dinheiro, assim, né, mas e aí eu percebo que às vezes a gente faz todo um trabalho, um sacrifício para ganhar dinheiro, mas não consegue constituir nada, né, porque justamente não tem esse relacionamento saudável com o dinheiro, né? Que vê o dinheiro como essa possibilidade de buscar prazer só, né? Exato. Tipo no consumismo, na compra, na compulsão, né? Tá sempre e assim num público que eu trabalho tem a despertar isso, né? Tipo o indivíduo já é compulsivo.
Então aí tira a compulsão da droga, né, da dependência, geralmente parte para outras áreas, né? E aí geralmente entra essa questão do consumo, da compra, que é gerar prazer de alguma forma, né? E quando a gente fala de gerar prazer, nós não colocamos aqui que você precisa deixar de consumir. Não é isso. Em momento nenhum você precisa cortar todo esse gosto, né? Toda essa satisfação. Porque faz bem também. Porque faz bem também. O que a gente precisa trazer, né? E as pessoas entenderem é que dentro de um processo de crescimento, de amadurecimento, existe uma necessidade temporária de se estabelecer um comportamento, né? De se estabelecer uma disciplina. Então, depois que você faz o seu inventário, né? Que você mapeia os seus gastos, você sabe onde é que você está financeiramente, qual que é a sua receita, quais são os seus ganhos, né? Quais são os seus gastos, se isso está equilibrado ou não, e quando não está, né? Principalmente quando não está, que, né? Na maioria das vezes, né? O que fazer, né? Então, por onde nós vamos começar essa organização? Qual que seriam as dicas? Por exemplo, hoje se a pessoa está, né? Aí eu passei por esse processo de também olhar para esse lado de gestão, porque assim, eu tinha uma dificuldade muito grande em relação à gestão financeira, né? E de um tempo para cá, eu digo uns 4 anos, olha, eu tenho 19 anos de recuperação de sobriedade, só que assim, é aquilo que eu falo, o princípio foi tratar outras consequências da droga, mas chegou um ponto que a financeira bateu, porque eu não tinha esse controle em relação à questão do financeiro, eu ganhava muito dinheiro, mas não sabia monitorar isso, né? Eu fazer investimento, guardar dinheiro. O que guardar dinheiro? Nunca foi minha... E isso é uma realidade, não é vergonhoso para mim falar isso, porque era a minha realidade, entende? E hoje eu estou conseguindo fazer esse processo, porque justamente é mudar o comportamento, né? A gente na psicologia fala muito sobre isso. Se você quer trabalhar alguma coisa na sua vida diferente, você não mudar seu comportamento, não adianta nada. Não adianta. A primeira mudança vem do seu comportamento, né? E é bem importante a gente salientar que toda vez que você inicia uma mudança, seja de ciclo, seja de nível, seja de qualquer coisa, você vai ter um momento de pré-queda. Né? Em algum momento você vai escorregar, e aí é a hora de você tomar consciência, entender o que está acontecendo, buscar ajuda, muitas vezes, para você se reconectar com aquilo, né? Para você retomar o seu plano, né? E tudo parte de um plano, né? Então, assim, a gente sabe que é o consumo que move a economia, né? Mas a gente não precisa consumir tudo no mesmo dia. E estamos num mundo consumista. No mundo consumista. E é natural, né, da gente, do brasileiro, ser ansioso, quero tudo para ontem. E aí a pessoa acaba se endividando, acaba se comprometendo, né? E muitas vezes por falta de conhecimento, ou por falta até de conhecimento técnico ou de comportamento mesmo, acaba que se embola, vira uma bola de neve todo aquele contexto, né? E aí vem as dívidas, e assim, imprevistos acontecem, né? Então, se você falou de dicas, né? Então aí vem as dicas, sempre ter uma reserva de emergência, né? Sempre ter uma reserva financeira. E quando a gente fala em reserva financeira, não estamos falando de grandes investimentos, né? Nós estamos falando de realmente para você sobressair sobre um imprevisto, né? A gente não sabe quando fura o pneu do carro, né? Quando um filho fica doente, não é verdade? E como que a gente consegue, então, Júlio, depois desse inventário, chegar na possibilidade de começar uma reserva financeira, começar a investir um pouquinho para o futuro, né? Porque o futuro, ele é construído dia após dia. Sim. Então, um pouquinho por mês você consegue deixar para você, né, chegar nesse momento, realizar esse sonho, fazer uma aquisição. A gente age muito por essa impulsão de fazer as coisas, né?
Tipo, e às vezes não pensa, né? Não reflete, né? Tipo, não coloca mesmo quais são as prioridades no momento, né? E às vezes por questão mesmo de status, né? Às vezes você entra numa dívida para comprar um carro ali e tal. Não que aquilo que você falou, que a gente não deva querer realizar os nossos sonhos, né? Mas assim, planejado, você vai viver melhor aquele sonho, porque senão de repente aquele sonho pode virar um pesadelo também, né? E aí você tem um puta prazer de comprar algo que você acha, pô, agora eu conquistei, mas ao mesmo tempo você ter esse desprazer de viver toda uma realidade difícil, de se comprometer às vezes, de fazer renúncia em outras áreas da sua vida para poder. E a gente sabe que a grande maioria da nossa população, né, tipo, que vive aí com 1, 2 salários mínimos, é muito difícil essa organização, né, na questão do salário, mas tem muita gente que se dá muito bem, né? Isso não depende muito, acho que, de valores também, acho que vai muito da questão da formação também. Isso que você disse, essa questão de como a família lida com tudo isso nas pequenas coisas, né? Porque assim, eu acho que é muito ser fiel também nas pequenas coisas, né? Para depois você começar a ser... Júlio, na nossa época de escola primária, né, quando a gente começou a estudar, infelizmente, educação financeira não fazia parte da grade curricular. Hoje tem já? Hoje, eu não sei se em todas as escolas, mas algumas escolas, né, que eu tenho amigas professoras e a gente está sempre conversando sobre isso, mas algumas escolas já levam um pouco dessa formação, né? Mas então, assim, esse pessoal da nossa geração, principalmente, não teve essa formação, né? Então, hoje realmente é uma opção de escolha, é uma questão de você se organizar, definir para onde que você quer, quanto é que vai custar isso para chegar lá e, principalmente, quanto tempo você precisa. Porque você resolver o seu sonho, resolver a sua ansiedade hoje é muito fácil, né? As opções de crédito são inúmeras e estão disponíveis, né? Às vezes no clique, né? Às vezes no clique. E eu sempre digo, né? Quanto mais fácil for obter o crédito, mais caro ele custa. Né? E o cartão de crédito, ele pode ser um grande aliado, mas também pode ser um grande vilão, se ele não for usado de forma adequada, né? E perder o controle das contas, pagar a fatura mínima do cartão, que é uma opção, né, que o consumidor tem e vem lá na fatura, olha, você gastou isso, mas você pode fazer o pagamento da fatura mínima. Então, nunca recomendamos. Por quê? Porque o juro desse crédito, ele é caríssimo, né? Então, a gente tem, assim, opções de crédito no mercado com N custos, né? E os mais caros são o cheque especial, o cartão de crédito, tá? E então, em cada situação, procura uma forma que mais lhe convém resolver, né? E menos custosa, com certeza. Eu sei que você atende mais empresa hoje e tal, mas você já chegou a atender, você já me contou algumas experiências, alguma família, assim, de fazer esse processo de mentoria dentro de uma família. Qual que é a experiência que você mais assim, positiva que você viu? Porque tem até aqui, né, a importância desse relacionamento com o dinheiro dentro da própria família. Às vezes a gente vê que um casamento ou um relacionamento às vezes entra em conflito, geralmente por causa da questão financeira também, né? Sim, com certeza. E muito legal isso que você falou, porque quando eu decidi trabalhar com esse tema, ele veio justamente de uma experiência, né? Uma experiência que eu tive na família, que eu tive com um namorado, que hoje é meu esposo, né? E ali foi um trabalho muito bacana, porque existia uma condição de dívida e existia uma condição de comportamento, né? E existia também um desejo de superar aquilo, né? Então foi um trabalho muito interessante que fizemos em conjunto e deu certo, né? Porque hoje meu namorado, mas hoje é meu esposo, ele saiu de um contexto de gastador e de descontrolado para poupador e investidor, né? Então, assim, a mudança existe, ela é possível, mas ela exige
disciplina, a mudança da mentalidade. É a mudança também, de mentalidade, de comportamento. E às vezes sozinho a gente não enxerga isso, né? Porque, por exemplo, eu falava para você que hoje eu tenho meus mentores também, que são pessoas que estão me ajudando nesse processo, porque eu sempre falo de recuperação, mas a recuperação ela é algo palpável, ela começa a fazer sentido para você quando você começa realmente trabalhar outras áreas da sua vida, né? E a financeira, para mim, hoje, é uma das mais importantes. Poxa, quem quer viver com cobrança, entende? Tudo isso vai deixando você emocionalmente totalmente minado, né? Então, é importante, assim, ter essa consciência. Não, tudo bem, eu tenho aqui uma dívida, eu tenho essas dificuldades, eu vou a longo prazo resolver isso, não vai dar para resolver com 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas essa eu vejo que ainda é uma grande dificuldade que muito do público que eu trabalho tem essa desistência justamente por esses enfrentamentos, que às vezes não consegue enfrentar tudo essa pressão, porque é uma pressão, né, também, né? É uma pressão e é uma pressão que a pessoa leva para o seu local de trabalho, né? E hoje a gente percebe também... Não produz daí também, né? Existe uma preocupação dos gestores, né, em trazer essa formação e trazer esse conhecimento. No caso das empresas, você faz essa formação para a equipe. Para a equipe. Entendi. Para a equipe. Não é no financeiro da empresa, é no financeiro dos colaboradores. No financeiro, como eu vou. No financeiro da empresa também, mas aí na consultoria. Na consultoria, mas tipo essa palestra, esse trabalho, por exemplo, como eu vou, agora eu tenho algumas empresas para palestrar, a gente vai falar sobre saúde mental na questão dos vícios, das drogas, enfim, para os colaboradores de forma geral, porque a gente vê isso que você falou, muitas pessoas param de render dentro do trabalho, às vezes por consumos, por dívidas e legal essa concepção, porque às vezes a gente fica focado só no nosso tema, né? Mas é como eu disse, assim, é importante essa coisa do Pode Paz aqui, porque eu acho tão interessante você poder discutir com outras áreas também, que faz parte de um contexto da nossa vida, né? Não tem como fugir, né? E a gente fala, não só isso, né, mas o funcionário não só deixa de render, mas muitas vezes ele também está ali submetido a um acidente de trabalho. Também, né? Por quê? Porque ele não está concentrado, porque ele está preocupado com um contexto que está fora da empresa, né? Mas o empreendedor pode colaborar com isso, e a gente tem aqui, eu tenho empresas que me chamam para palestrar para a equipe. Por quê? Porque o funcionário ele está desmotivado, ele não consegue fazer a gestão do próximo salário, ele recebe o vale, mas ele pede o adiantamento, aí depois do adiantamento vem o salário, desconta. E como é frustrante, que eu já fiz isso, de chegar o dia do pagamento, você pegar o lerite ali, você tem um valor financeiro ali legal, mas você vai ver que você recebe bem pouco, que você já fez adiantamento de um monte de coisa, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em lojas, e aí podia pegar produtos ainda, e mercadoria, nossa senhora, tipo, isso vai te frustrando de alguma maneira, e você, tipo assim, acaba que você não tem mais aquela garra, aquela força para trabalhar ali, né? Justamente por conta dessa desorganização, né? Nas minhas mentorias, eu sempre coloco para os mentorados o seguinte, o que é mais importante para você? Né? Qual é o seu sonho? Então vamos se organizar para que você consiga primeiro pagar o seu sonho, né? Para que você consiga se pagar primeiro, né? Então quando você pega o seu salário, livre obviamente dos impostos, né? Que a gente não pode olhar somente no bruto, nós temos que olhar no líquido, né? Mas depois de uma certa organização, e hoje eu faço isso, tá, Júlio? Hoje eu faço isso. Né? Eu sou empresária, mas a minha retirada hoje, a primeira coisa que eu faço é a minha reserva. Primeiro eu me pago, depois eu pago as minhas contas. Sim. Mas não deixo ninguém de fora, né? Obviamente precisa haver um equilíbrio, um controle para que ninguém fique sem receber, né? Senão os credores vão lá depois bater na porta. Mas pague-se a si mesmo, você merece. Sim. Também, né? Então você também é um credor. Né? Então essa reserva ela vem para isso,
né, esse controle, todo esse processo de construção e de gestão vem para isso. E você acha que tem crescido muito, assim, porque assim, é legal a gente imaginar que as empresas hoje, a gente está aí nessa época, acho que é CIPA, né, agora, né, tem bastante empresas. CIPAT. Eu fui convidado para várias palestras aqui e eu fico contente, assim, das empresas ter essa preocupação, esse olhar com o seu colaborador também, porque a empresa podia simplesmente falar, você está contratado aqui para cumprir, né, a sua jornada de trabalho aqui, o que você faz daqui para fora é problema seu, né? Só que se a empresa tem esse olhar, esse cuidado com esse funcionário também, que faz parte ali desse sonho também do empresário, né? De fazer a empresa crescer, de produzir mais, com qualidade, né? De ver o funcionário também, porque se você for pegar aí em determinadas áreas dentro da empresa, a pessoa tem que estar bem emocionalmente, né? Então se entra aí as drogas, se entra aí um comportamento abusivo em outras áreas, se entra a questão financeira. Então eu acho muito interessante isso, assim, da empresa, e a empresa faz esse investimento também, né? Porque, por exemplo, eu cobro as minhas palestras, nem que às vezes for só a questão para poder se deslocar lá, mas tem um custo, nunca é de graça, né? E qual que você vê a importância da empresa nesse sentido aí? Tem muita coisa que soma, né? Por exemplo, se você pensar que você tem um funcionário desmotivado, está produzindo mal, de má qualidade, fora do prazo e ainda correndo o risco de um acidente de trabalho, né? E você consegue reverter isso através de trabalhos de recursos humanos, de educação, de treinamento, de trazer conhecimento para ele. E na contrapartida você tem, além de toda essa mudança, você pode reduzir inclusive as demissões. Né? E aí aquele ciclo, né, de gente passando, e gente entrando, e gente saindo, né? E funcionário pedindo para sair muitas vezes, para ter um acesso a um outro recurso, ou trocando a empresa por conta de um reajuste de salário, de uma proposta minimamente melhor, né? Então, toda essa reversão, ela impacta no caixa da empresa também. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa, e aí a menina falou, eles não fazem muita pergunta, já teve outras palestras aqui e eles não se envolveram com os palestrantes. Eu falei, deixa comigo. Fiz uma puta palestra, daí depois eu abri, teve que encerrar as perguntas, de tantas perguntas. Mas por quê? Na maioria das vezes ali, não era nem os funcionários que estavam vivendo a questão da dependência química. Tinha muitos pais, familiares que tinham filhos nessa situação. Então você imagina um pai indo trabalhar, às vezes preocupados que o filho não voltou para casa, que sabe que ele está em uso de droga, como ele vai tomar essa atitude para poder... Você entende? Às vezes, como a gente pode ser essa porta? Porque às vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, né, as pessoas às vezes deixam de buscar ajuda por vergonha, né, porque às vezes a pessoa está endividada ali ou está vivendo alguma outra situação e às vezes você indo lá, dando uma palestra, e foi através de uma palestra da minha mentora, né, a gente falou um pouquinho sobre ela aqui, a Luciana Tempesta, que foi numa palestra que eu fui, que o shopping na época ofereceu, ela foi lá para a empresa e eu como funcionário tive acesso a essa palestra e foi através dali que eu tive esse insight, falei, não, eu vou ser mentor agora, eu vou partir para essa área de ajudar as pessoas, porque eu tenho uma expertise numa área, eu quero colocar em comum, então entende? Tudo isso, por isso que eu acho que é importante às vezes a gente se permitir também navegar por outras coisas, de prestar atenção numa palestra, porque sempre você pega alguma coisa, né? Com certeza, e assim, nos eventos que eu participo, porque falar de dívida publicamente não é fácil, então realmente as pessoas sentem intimidadas, sentem vergonha, né, de trazer a público uma situação que é muito pessoal, mas geralmente a minha palestra, ela tem, além do tempo, né, ali da instrução, a gente reserva um tempo também para estar orientando individualmente, né, porque no individual as pessoas ficam mais à vontade, né? E aí você consegue atuar diretamente num ponto específico, né? Deixando de ser tão generalista para ser específico, para colaborar e ajudar a pessoa naquela situação que ela está. Porque a empresa também às vezes traz alguns profissionais, é difícil às vezes o próprio gestor ali chegar
ele sabe que o funcionário está com algumas dificuldades, ele chegar e ficar todo o tempo, né, chamando atenção, enfim. E quando ele coloca um profissional para falar de fora, com uma outra visão, ele fala para todos, né? Enfim, e aquele que se sente tocado ali com alguma coisa que o palestrante falou, depois busca também esse acompanhamento, né? Eu já tive alguns momentos de eu fazer essa palestra ali, as pessoas fazerem algumas perguntas, daí vocês deixam o contato e muitas pessoas ligarem depois. Para tirar dúvida, para poder entender como é que é o processo, para tentar entender por onde iniciar, porque às vezes são, como eu te falei, familiares, às vezes esposas, às vezes maridos, às vezes pessoas, pais, né, que tem um ente ali com alguma dificuldade e às vezes essa é uma... Então assim, eu acho tão interessante esse trabalho que a gente faz, independente da área qual atua, mas quando você se coloca à disposição, porque a gente entrega aqui um trabalho, né, a gente faz com muito amor, mas de alguma maneira a gente tem ajudado também a solucionar dificuldades em muitas famílias, né, fazer a família voltar a viver com tranquilidade, com paz, nesse ambiente de harmonia, né, porque esses temas, como eu mesmo disse, eu tenho um projeto que se chama Eu Quero Paz, né, justamente por isso, porque quando entra a droga, quando entra todas essas situações, a questão financeira dentro da família vira aquele rolo, porque a pessoa, e eu quis trazer você aqui por causa disso, que a família às vezes paga dívida, chega um ponto que a família chega em mim assim, ela fala, gente, a gente não tem mais condições até de pagar um tratamento, assim, que acabou com a nossa vida financeira aqui dentro de um lar, né? E eu vejo que a importância dessa tomada de atitude da família, do quanto antes buscar ajuda, sabe? Porque assim, às vezes esse dinheiro que está se gastando para tentar manter esse indivíduo ali, não, pagar para alguém que realmente possa ajudar de fato, né, a resolver essa situação, né? Também. E você falando, né, nesse contexto, é muito comum a gente ouvir essa frase que se torna até um chavão, né? Você tem que gastar menos do que você ganha, né? Obviamente você tem que gastar menos do que você ganha e é muito fácil falar, sim, né? Agora você entrar na realidade daquela família, né? Na realidade daquele indivíduo, entender o que está se passando, né? Para daí você encontrar uma solução para realmente gastar menos do que se ganha, aí não é uma tarefa tão simples assim. Né? Por isso, concordo com você, a família tem sim que buscar apoio, né, de profissionais experientes e capacitados para trazer as melhores alternativas, porque alternativas existem. Sim. E hoje a gente está na era do conhecimento, tantas coisas acessíveis, só que assim, quando eu fiquei beliscando esses vídeos curtos, essas coisas pequenas e tal, eu não tive uma imersão mesmo no meu processo de mudança e transformação. O meu processo de transformação, ele tá vindo a partir do momento que eu também fiz os investimentos, né? Porque assim, às vezes a gente também quer mudar, quer melhorar, mas a gente também não tá afim de fazer um investimento. Né? Então a importância, ontem mesmo eu conversei com a minha mentora lá e aí eu fechei alguns acordos e eu já fechei mais umas 3 mentorias daqui pro final do ano, entendeu? Em outras áreas da minha vida. Porque percebe que a gente precisa ir se arrumando, né? Eu, no grupo de Amor Exigente, a qual eu atuo como voluntário lá em Londrina, eu sempre falo, a nossa vida cada dia é melhor. Mas cada dia é melhor numa decisão, entende? Não precisa dizer que vai melhorar hoje. Mas se você toma uma decisão, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso encontrar pessoas que me ajudem em algumas áreas. Então, assim, eu sempre falo da complexidade que é o ser humano, né? A gente estuda a área da ciência, da psicologia. Você vai ver um indivíduo, assim, nós não somos sujeitos iguais, nós cada um temos as nossas digitais aqui. Então, esse profissional que olha para esse indivíduo na sua complexidade para dizer, não, eu vou montar um plano para você, esse é o papel do mentor, né? Esse é o papel de uma pessoa que realmente já viveu essas experiências, tem essa bagagem para poder dizer, ó, eu acho que se você for por aqui, a gente fazer um plano aqui vai dar certo. E às vezes, eu falei para um menino ontem ainda, que eu estava atendendo ele, eu falei, cara, se você levar a sério, de 3 a 6 meses dentro de um processo de mentoria com alguém que realmente vai te ajudar, às vezes você deixa de patinar 5, 10 anos da sua vida numa mentalidade que está te destruindo. Entende? Então é interessante porque isso aconteceu comigo.
nesses últimos tempos que eu comecei realmente, a gente se encontrou no Sebrae, né? Foi. Que eu comecei a participar, de estar nesses locais, com pessoas que realmente pensam fora da caixa, entendeu? Pessoas como você que estão ali, que estão empreendendo, que estão arregaçando a manga, que estão indo para cima, que não estão terceirizando para o governo, que não estão terceirizando porque isso e aquilo não está dando certo, porque A ou B é isso, sabe? Então, parar com essa coisa de responsabilizar os outros, assumir a autorresponsabilidade. Poxa, esse aqui é meu B.O., esse aqui é meu problema e eu preciso resolver. Porque eu, por muito tempo, eu fiquei sim jogando a responsabilidade pro meu cônjuge, que era desorganizado financeiramente, ou pro meu pai, que sempre foi assim, porque eu nasci dentro de uma família totalmente desestruturada financeiramente, de chegar a cortar água, cortar luz, e talvez não só pela desorganização financeira, mas pela falta mesmo do financeiro. E aí, como você falar de educação financeira para pessoas que estão vivendo essa realidade, Exato. entende? Só que assim, primeiro também se muda a mentalidade, porque daí você pega um dinheiro, em vez de você ir nas prioridades, o que você faz? Você quer fazer festa, né? Júlio, eu digo assim que tudo acontece depois de uma decisão, mas a pessoa ela não pode decidir olhando o resultado, né? Entre a decisão e o resultado existe todo um caminho para ser seguido, que é o que a gente chama de processo. Sim. Né? E é dentro desse processo que está a disciplina, que vem os desafios do dia a dia, que vem a execução do plano, né? Então são as ações, né? E todo dia você vai ter um desafio, todo dia você vai ter uma decisão, né? E muita coisa vai tentar tirar você do foco, né? E eu costumo dizer assim, seja qual for o seu sonho, se precisar, mude o seu caminho, Sim. né? Mas não mude o seu sonho, né? Desde que ele seja também algo coerente, né? Mas é muito comum a pessoa, eu quero isso para a minha vida, e começa a olhar só para o resultado daquilo que ela sonha e esquece de todo o processo. Isso vale para as finanças, isso vale para a saúde, para a atividade física, né? Isso vale no teu contexto pessoal. A gente está muito no imediatismo, no imediatismo. Tipo assim, eu quero e ponto, mas esse querer, ele precisa ser construído, né? Eu sempre falo para os meninos, cara, você já ouviu falar na palavra conversão? E às vezes a gente vai ter que fazer algumas conversões na nossa vida. Poxa, eu estou indo por esse caminho, não está dando certo do jeito que eu penso, não está dando certo do jeito que eu estou agindo, não está dando certo do jeito que eu estou enfrentando essas realidades. Poxa, eu não estou conseguindo ter essa humildade, porque nós somos muito prepotentes e principalmente orgulhosos, né? E às vezes deixar esse orgulho de lado, deixar essa prepotência, buscar realmente uma pessoa que vai nos ajudar, que vai nos orientar. Eu faço isso em várias áreas da minha vida, não só na questão prática, mas na área espiritual, na área da atividade física. Poxa, para mim hoje, estou na minha melhor fase no meu corpo, estou dizendo assim, por quê? Porque eu estou fazendo renúncia. Se eu quero ter um corpo, de repente, com menos massa, com menos gordura, com mais massa muscular, com mais isso, eu preciso me alimentar de tal forma. Você entende? O processo é muito difícil. E às vezes as pessoas não quer tomar isso, quer tomar aquilo para tipo assim, burlar os processos. E aí acaba sofrendo outras consequências depois. Então eu sempre falo isso, cara. Tenha prazer no processo, né? Porque é a mesma coisa, você vai viajar daqui para São Paulo, mas você já está com foco no destino e às vezes não vive o processo da viagem, né? Então, em todas que você está dizendo é realmente isso. Poxa, viva o processo, né? Olha a paisagem, olha o que tem ao redor, olha os momentos de dificuldade, às vezes vai furar um pneu, né? Ou vai acontecer alguma situação ali no imprevisto, mas e aí? Mas eu tenho um objetivo. Eu sempre falo, o meu GPS, ele tá conectado aonde eu preciso chegar lá. Mas às vezes por sei lá, às vezes está tendo uma construção na estrada, o GPS vai te dar algumas rotas alternativas. E eu acho que é muito isso na nossa vida também, né? E essa questão do tempo também, ele pode ser uma variável de muita relevância, porque quando você abre mão, né, de alguns hábitos, que são hábitos eventuais,
não estão relacionados à sua necessidade básica de vida, né? Vamos falar abertamente, aquilo que está relacionado ao consumo, ao prazer, mas que você não depende exatamente daquilo, né? Então você abre mão temporariamente para que você consiga construir uma reserva financeira, para que você atinja um objetivo de algo maior, né? No decorrer do processo, você também tem a opção de desfrutar de outras coisas, né? Então, você começa a observar e a aprender, né? Existem várias formas de investimento, né? E você começa a entender e a gostar, né? E na evolução, você percebe que muita coisa que você deixou para trás, você não vai resgatar lá na frente. Porque o ser humano, ele é mutável e ele melhora a cada dia. E a gente amadurece. E amadurecendo, percebe-se que aquilo não era tão importante. E você realmente deixa de fazer aquilo. Né? Então, é uma construção de novos hábitos, né? Que parte a partir das escolhas. E que os hábitos também tem a questão do tempo para criar um hábito também, né? Porque às vezes a gente inicia uma coisa, faz 2, 3 dias ali, e o nosso cérebro nem conseguiu ainda fazer essa conexão, né? De, poxa, ele está querendo viver um estilo de vida diferente, né? Ele está nessa pegada de mudar o seu estilo de vida, enfim. Então precisa ter uma persistência, né? Eu gosto muito de uma palavra que é essa palavra que me trouxe aqui sentado exatamente, que é a perseverança, né? Diante dos desafios, diante das crises. Esse mês a gente está falando muito sobre crise, eu tenho trabalhado esse tema dentro dos meus grupos, né? Que é realmente isso, assim, você lidar com as crises, né? Nesse momento de crise, mas na tomada de decisão, fala, poxa, isso não vai me parar, né? Porque a dificuldade, às vezes a gente acha, a dificuldade existe só para o meu público. Não, a dificuldade existe para todos nós. Mas assim, não é sobre a dificuldade, é sobre como nós encaramos isso, é sobre como a nossa concepção. Por isso que eu sempre falo, trabalha muito o autoconhecimento, né? Trabalha o conhecimento. Tente ampliar o seu leque de possibilidades, né? De ferramentas que você tenha na mão, para que determinada demanda chega para você resolver na sua vida, você tem uma ferramenta, tem alguém para ligar, né? Exatamente. Como você fala, tô com essa dificuldade que você pode me ajudar e tal, e fazer esse investimento mesmo, né? E hoje a gente tem acesso a muito conteúdo, né? A muita informação, a gente tem as literaturas, grandes autores escrevem sobre educação financeira, sobre mente financeira, né? O próprio mindset, né? Mudar o pensamento, né? Acreditar um pouco mais em si, que você é capaz, sim, de chegar naquele objetivo, que você é capaz de enriquecer, né? Então, mas tudo é uma questão de plano e uma questão de tempo, né? E de hábitos, né? Então, ter disciplina naquilo. Tem acesso a muita informação, né? A muito recurso. É que às vezes a gente está querendo viver muito, eu vivi muito nessa fase desses prazeres imediatos, né? De sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Então todo final de semana você está investindo um dinheiro num prazer que é muito rápido, né? E que muitas vezes você não consegue fazer as renúncias ali para poder chegar no objetivo maior. Né? Tem uma ferramenta que ajuda muito nas renúncias, que são as 3 perguntinhas de ouro. Eu falo, são as 3 perguntinhas de ouro, porque primeiro você precisa se questionar se você precisa daquilo, né? Você realmente precisa disso, né? E se a resposta for não, nem segue, né? Mas se você achar que você precisa, então pergunta se você pode isso, se você tem condições de ter isso agora, né? E quando a gente fala em ter, nós estamos falando realmente em consumo, né? Nós estamos falando de eventos, né? Eu preciso, eu posso, mas tem que ser agora? Dá para esperar? Legal. Então, se dá para esperar, espera. Porque no decorrer do processo, você vai ver que você não precisava daquilo, né? É a tal de ser impossível, de né? ser impossível. Eu, imediatista. Imediatista, já vou. E aí, às vezes, você tem até uma decepção. Poxa, nem era tudo isso que eu queria. Tem muitas situações que a gente avança no processo, né? Até de provocar um endividamento. E aí a gente vai ser um pouco mais específico, tá? E depende de cada caso, mas você provoca um endividamento, mas para resolver uma outra situação. Que na contrapartida, eu falo que isso é uma troca.
né? Então, por exemplo, uma situação, assumir um financiamento para resolver uma questão de casa própria, né? Então, são situações de troca, que dependendo do caso é viável, dependendo do caso não é viável, né? Então, nós temos autores que falam, compensa comprar um imóvel, né? Então, tem autor que defende essa bandeira de que não compensa a casa própria. Tem autores que defendem a bandeira de que sim, né? Toda pessoa, toda família, quem casa quer casa, né? Então, precisa da casa própria. Eu não defendo nenhuma bandeira. Eu acho que cada caso é um caso, né? E existem situações que valem muito a pena você fazer um investimento, entrar num financiamento para investir em algo que vai te trazer um retorno, né? Mas nunca no imediatismo, sempre planejado. Muito bom. E o que você, para a gente construir assim nesses momentos finais assim, uma dica para quem realmente está vivendo essa dificuldade, sabe? Não falando aí para empresários, mas para pessoas físicas mesmo, né? Qual que seria o primeiro passo para ele se iniciar? Eu sempre dou a dica para os meus mentorados, que é fazer uma planilha ali, como você mesmo disse, montar, pegar num caderno, escrever, poxa, eu tenho isso de entrada, eu tenho isso de saída, porque às vezes a gente não faz essas anotações, e eu fiquei muito tempo sem fazer isso. Quando você começa a colocar na planilha, você vai vendo tanto de coisa, porque às vezes você fala, mano, uma pizza aqui final de semana, um lanche aqui no sábado, não sei o que, e tipo, você vai passando um cartão aqui, 20 aqui, 10 ali, você não sabe, daí chega no final do mês, tá um pacote que você não consegue resolver mais, né? Júlio, ninguém tá aqui para falar que não é para comer pizza final de semana, né? Mas você pode avaliar se precisa comer a pizza toda semana, né? Ou todo final de semana, né? Ou se toda vez que você vai ao shopping, você tem que fazer compra de bolsa, sapato. Eu vou lá para passear, às vezes só. Muitas vezes, né? A gente vê muitas vezes no shopping o pessoal enche o saco dos vendedores. Eu às vezes entro na loja e falo... vendo um óculos já tem uns 5 meses já, a menina não aguenta mais me ver lá. Eu já conheço até os termos, né? O pessoal fala que ela ali veio para coquear, e muitas vezes eu vou para coquear mesmo, né? Só observar. Mas tem uma palavra que eu acho que resume tudo isso, tá? Eu chamo de amori, né? Analise as suas finanças, né? Organize as suas contas, né? Mapeia. Essa é a orientação do método Amori 5 que você Isso, 5 passos, né? Então, a primeira analise, né? As metas, né? A de analise, M de metas, O de organize, né? R de reduza as despesas. Legal. E I de invista. Né? Então, não é menos importante o investimento, não está no final porque é menos importante, não. Mas investir é sempre muito importante. Ter uma reserva de emergência pode salvar você de N situações que te levaria a uma dívida, que te levaria a usar um cheque especial. Falando assim de um lado mais pessoal mesmo, meu mesmo, nesse meu processo, eu percebo que de um tempo para cá eu comecei a organizar essa minha questão financeira, né? Tem algumas coisas para me resolver, mas eu estou no processo. E como isso tem me ajudado, assim, a expandir a minha mente, sabe? De realmente dizer não, porque eu comprava muita coisa sem precisar. Tipo assim, eu tive épocas de fazer coisas que eu realmente não precisava, entende? Talvez por prazer, por um ego, sabe? Para ter aquilo. Hoje não. Coisa simples, eu tenho um carro hoje, a primeira vez que eu tenho um carro que eu não coloquei som, que eu não coloquei roda, que eu não coloquei um monte de coisa, e é sério, a gente tinha essa coisa de comprar as coisas e já gastar aquele monte de dinheiro, e depois quando você vai vender, você não pega nem 20% do que vale as coisas, entende? Depois que você amadurece um pouco, você percebe que... E também tem a ver com amadurecimento, né? Que vale muito mais a pena você investir em ativos do que em passivos, né? Então, vamos pensar em investir em algo que traga algum retorno para a gente. E é o que você está fazendo. Você está investindo em conhecimento. Né? Você está investindo em buscar... Investir em coisa que às vezes a gente não vê, né? Que não é palpável. Não é palpável. E é isso que é a mudança de mentalidade, é mindset, né? Tirar a crença, porque eu vim com crenças, eu vim com softwares instalados em mim
que, cara, para quebrar isso, e às vezes eu falo que é muito comportamental e emocional também, porque você vem de uma realidade totalmente desconfigurada em relação à questão financeira. Então não é porque eu deixei de pagar esse aquilo porque eu acho bonito. Não, porque já existia dentro do seu processo, da sua realidade de família, entende? Você já vivenciou isso, entende? Então, quando você começa a perceber, fala, poxa, mas algo está errado aqui, porque por isso também me traz situações emocionais negativas, né? Tipo de cobrança, de vergonha, de um monte de coisa, porque a gente tem vergonha, né? Dura quando você já perde a vergonha, né? Exatamente. Tipo assim. E até de inferioridade, né? Você se sentir inferior porque você não consegue ter aquilo. Exatamente. Né? Então, e todo ser humano é capaz de ser. Eu acho que é isso, é deixar baixar, sabe? Essa questão de falar, não, eu não preciso ter esse orgulho, eu não preciso ter essa prepotência. Realmente, como eu sempre falo, andei por caminhos errados, fiz coisas erradas, pensei em alguns momentos de forma errada, mas decidi agora que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente, e é sobre o hoje, né? Viva pra você, né? É sobre o momento presente, é sobre a minha experiência, não é sobre a experiência dos outros, não é sobre o que os outros acham ou pensam, né? Mas sobre aquilo que eu quero construir para minha vida futura. É sobre o meu legado também, né? Poxa, ele sim, por momentos andou em caminhos errados, fez coisas erradas, mas agora decidiu mudar. E isso não tem que estar ligado às outras pessoas, tem que estar muito ligado a gente, o nosso comprometimento com a gente mesmo, né? Eu quero a transformação, eu quero mudar, por isso que eu estou fazendo os investimentos. Por isso que semana que vem tem várias reuniões com pessoas que realmente vão me levar para esse nível de um outro Júlio, né? De uma outra pessoa que pensa totalmente diferente. Então, por isso, gente, que a gente sempre está aqui no Podpass trazendo essas pessoas, e isso que ela tudo falou aqui é para mim, tá? Tipo assim, eu geralmente trago as pessoas aqui justamente para também me organizar, para também mudar e sair daqui completamente diferente, né? E vai ter muitas outras pessoas passando por aqui, é muito legal, né, Juliana? Tipo, a gente poder compartilhar, né, das nossas experiências, que também faz parte do nosso trabalho, mas de alguma forma também agrega na vida dos outros, né? E traz muita satisfação pra gente você chegar lá na frente. É propósito, né? É propósito, né? Nas andanças da vida aí, várias pessoas que eu pude atender, né? E que vêm trazer relatos e depoimentos da mudança que aconteceu. Né? Então isso é muito bacana. Traz para finalizar assim, um relato assim que você lembra assim de uma coisa específica que de repente, como eu tenho vários de pessoas. Ontem mesmo um menino escreveu para mim aqui no grupo à noite, e porque é um menino que eu estou acompanhando já tem um tempo, e ontem ele falando justamente, ele já entrou na área financeira, tá? Ele já está nesse processo, porque o primeiro passo é lógico, tirar a questão da dependência, depois essa estruturação na sociedade, o trabalho, a dignidade nos primeiros cuidados ali, na questão emocional, na questão comportamental, e depois você vai trabalhando as coisas práticas, né? Aí ontem ele escreveu que obrigado, Júlio, por mostrar o caminho das pedras e por fazer enxergar muitas coisas que eu não enxergo, porque às vezes a gente não está enxergando, né? Às vezes a gente está entrando num emaranhado de coisas. Por isso que a importância de um profissional como você, como eu, que são pessoas que estão na caminhada, que estão na trajetória. E outra, a gente está baseado em evidências, em estudos também, né? Não só na nossa vida, por mais que hoje eu sempre falo para os caras, eu não sou um ex-dependente que deu sorte, eu não sou uma pessoa que parou de usar droga e hoje eu estou aqui sentado aqui falando só sobre isso, não. O desafio é diário. Porque assim, eu estou estudando, eu estou me profissionalizando, eu estou fazendo um investimento muito grande em mim, em várias áreas da minha vida, e por isso que hoje eu penso diferente. Esses dias eu queria até mandar um abraço para o J. Campos, né, que é um companheiro nosso aqui de casa, que ele tem um programa aqui, e ele falou, olha, assista o Podpass, porque agora a gente está fazendo aqui ao vivo e às terças a gente vai reprisar às 19 horas. E ele falou, o Júlio é muito inteligente, não sei o que lá. E eu fiquei assim, mas de que Júlio que ele está falando? Mas às vezes a gente também não toma essa consciência, mas é isso, porque eu vejo o tanto que eu cresci, eu tenho que ter essa consciência. Sim, eu quero esse crescimento, entende? Eu quero ser diferente, eu não quero ser aquela pessoa que foi motivo de frustração para
os outros, que foi motivo muitas vezes de desentendimento dentro da minha família, né? Uma pessoa, a ovelha negra, vamos supor assim, mas somos nós que quando tomamos uma decisão, que quando realmente quer mudar, eu falo, o adicto, o ex-adicto, né? Quando ele decide mudar, ninguém segura, porque é uma pessoa que tem uma força muito grande, porque a gente sabe o que foi estar lá no fundo, entendeu? O que foi, de repente, não ter perspectiva, de que de repente fala, poxa, não deu para mim ali, agora eu preciso mudar. Entende? Então eu vejo assim que é essa importância da gente se profissionalizar, e eu acredito muito que você, na sua atuação hoje, você também buscou outras pessoas, e você também tem outras pessoas por trás de você, né? Opa, com certeza a gente tem apoio de outros profissionais, tem os meus mentores, né? As pessoas que também me orientam, né? Me ajudam a chegar no meu objetivo, e trago sim na minha mala com certeza relatos de experiências de pessoas que já deram depoimento, né, a meu favor, né? Depois que você passou por aqui, a minha empresa é outra, a minha vida é outra, né? Hoje eu consigo ter uma reserva de emergência. Se eu perder o meu emprego, não vou entrar em desespero, né? Porque sou capaz de bancar a minha família, de sustentar a minha família por um período até me recolocar. Então isso é muito importante e é muito gratificante para a gente também. É isso que impulsiona a gente, né, a viver o nosso papel, o nosso servir, a nossa missão, né? Eu acho que é sobre isso, assim, quando a gente brilha o olho, né? De falar, poxa, quanto é emocionante você poder mudar essa configuração dessa família, dessa pessoa, que seja às vezes, porque através de uma pessoa que você muda a configuração ali na família, ela vai irradiando todos os outros, né? Para que fala, poxa, alguma coisa tem diferente, esse cara estava indo por aqui, agora ele está indo por ali, alguma coisa tem de errado, eu começo a perceber, né? Dentro da sua família, depois na sua sociedade, porque também a gente, mesmo como profissional, a gente faz um trabalho de filantropia na área, né? Eu tenho certeza que você ajuda tantas pessoas, o fato de você estar aqui também, se colocando à disposição de vir falar, de sair, né? Não é fácil, como você mesmo disse, né? Mas queria te agradecer muito, se você quiser também falar mais alguma mensagem para a gente finalizar o nosso programa. Bom, eu que tenho que agradecer, né, Júlio? Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando, né, conhecimento, experiências. Espero ter conseguido plantar alguma sementinha, né, no coração dessas pessoas que acompanham o seu programa. E muito obrigado por essa oportunidade. Conte comigo, né, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Tá? A gente está aqui para apoiar, e é uma satisfação imensa quando a gente vê uma pessoa, um empresário crescer, e crescer de forma sustentável. Isso é muito bom. Muito legal. Eu quero muito agradecer você, né, por ter aceito o convite, por estar aqui. Que Deus continue te abençoando no seu projeto, na sua caminhada, no seu propósito. E assim, gente, antes de iniciar o programa aqui, a gente fez isso mesmo, a gente fez uma oração aqui, pedindo para que tudo que a gente falasse aqui realmente pudesse cair no coração de alguém que realmente está precisando, de alguém que realmente, de repente, está passando por algum momento de dificuldade. E às vezes, eu sempre falo, a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, pode mudar um destino, entende? Então, se você acha que fez sentido para você, ou se você acha que isso vai fazer sentido para outra pessoa, encaminhe depois esse vídeo, peça para a pessoa assistir lá. A gente vai estar agora às terças-feiras às 19 horas. Depois vai estar disponibilizado no canal do Podpaz também, tá? No meu @Júlio Conceição, no meu Instagram, segue lá que a gente sempre está colocando as novidades dos próximos convidados. No sábado que vem, a doutora Alessandra Diel vai estar aqui. A gente vai falar de um tema bastante importante, que é a dependência química nas mulheres, né? Então, essa questão do cuidado, de como a rede pública está preparada para receber essas mulheres que sofrem tantos preconceitos em relação a isso. E é isso. Cada sábado vai ter um tema muito importante, muito bacana, que com certeza tem transformado a minha vida e vai transformar a vida de vocês também. Muito obrigado a todos. Paz e bem.